Olá pessoal, nesse terceiro e último vídeo da série sobre o modo de navegação por objetos do NVDA, eu vou mostrar aqui os comandos de mouse que você mais provavelmente vai precisar, tá? Existem outros comandos? Existem, mas aí você pode ir lá na tabelinha de comandos que eu mostrei e com base lá na descrição do nome, dos atalhos, você consegue inferir lá para que serve cada uma e em quais situações você pode usar. Mas aqui o propósito desse vídeo é mostrar como você vai mover o mouse para o objeto atualmente em foco e clicar sobre ele. Mas, Daniel, por que eu vou precisar disso? Porque em algumas situações o Insert Enter não vai ativar o item. Infelizmente isso acontece com certa frequência, tá bom? Então a alternativa que você tem é exatamente trazer o mouse e clicar sobre o item. E aqui vem uma observação importante. Existem certos ícones que só precisam ser clicados uma vez. E existem ícones que precisam ser clicados 2 vezes. Então eu vou mostrar isso agora. Eu vou aqui com Tab, Iniciar botão, tá? E como eu dei o Tab, mexi o cursor do sistema, o objeto de navegação também vai ser esse, porque o cursor do sistema, lembre-se, move também o objeto de navegação. Então eu vou consultar aqui o objeto atual com NVDA 5 do bloco numérico. Iniciar botão com foco. Muito bem. Como é que eu trago o mouse para cá? Eu seguro a tecla NVDA e aperto a barra do numérico. E aí ele deve falar o nome do ícone que focou. Nem sempre ele vai falar, mas aí você tenta assim mesmo. Iniciar. Ele falou iniciar, ou seja, ele focou o mouse aqui. Beleza? A barra do numérico fica logo acima da tecla número 8, logo à direita do Numlock. No layout de laptop, como é que funciona isso? Você vai apertar NVDA Shift M de mouse, certo? E para clicar nesse ícone aqui do iniciar, só é necessário clicar uma vez. Qual é o comando que clica aqui no layout de desktop? É a barra do numérico. Vamos conferir? Iniciar janela. Pesquisar janela. Iniciar janela quer dizer que funcionou, tá bom? Agora eu vou voltar lá para o botão Barra. Aplicativos em execução barra de ferramenta. Iniciar botão. iniciar, tá? Como é que eu faria para clicar com layout de portátil? Segura a tecla NVDA e você aperta o abre colchete que fica aqui ao lado do Enter, tá bom? E aí ele vai realizar o clique. Tudo bem. Agora vamos dar um exemplo de uma situação em que você tem que clicar 2 vezes. Um exemplo é os ícones aqui da área de trabalho. NVDA do lixeira 1 de 411. Encontrei aqui a lixeira com a setinha mesmo. Então, se eu consultar o objeto de navegação atual, Lixeira item de lista com foco selecionado 1 de lixeira com 411. foco, tudo mais. Aí eu vou trazer o mouse com NVDA barra, Lixeira. falou lixeira. Vou clicar uma vez. Clique esquerdo. Ele fala, clique esquerdo, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque um clique só é suficiente para selecionar o ícone da área de trabalho, não ativa. Então, como é que você vai fazer? Você vai apertar 2 vezes a barra do numérico, ou então segurando o NVDA e abre colchete, se você está utilizando aí o layout de portátil. Então vamos lá, 1, 2, Clique esquerdo. Lixeira janela. lixeira janela. Ele abriu então. Vou fechar Desktop. e agora eu vou mostrar aqui como é que você faz para dar um clique direito, tá bom? Lixeira 1 de 411. De novo a lixeira, vou trazer o mouse. Já está em cima, por isso que ele não anunciou nada, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou apertar agora o asterisco do teclado numérico, que fica ao lado direito da barra. Contexto menu. Contexto menu, ou seja, é como se eu desse um Shift F10 ou apertasse o Applications. Abrir a. O famoso clique direito do mouse. Esvaziar lixeira S. E aí tem as opções, tá bom? No layout de portátil, como é que você faz? Você segura o NVDA e aperta o fecha colchetes, que também é ao lado do Enter. Fica embaixo do abre colchetes. E aqui nós temos aqui uma observação a fazer, que é o seguinte. Para você conseguir focar o mouse em alguma coisa, aquela coisa tem que estar visível. Então, por exemplo, se eu estou aqui no meu desktop, olha só. Esvaziar lixeira. Fixar em iniciar F.
Deixa eu fechar aqui. Estou no meu NV. desktop. Daqui eu vou mover com o objeto de navegação até alguma coisa dentro da janela do OBS, certo? Mas tenha em mente o seguinte, o OBS está minimizado, então ele não está aparecendo na tela. Então sempre que você for focar alguma coisa com o mouse, primeiro entra na janela. Se for no navegador, entra no navegador, tá bom? Se for no OBS, você vai dar Alt Tab até o OBS, e aí sim você vai navegar e focar o mouse em alguma coisa. É assim que funciona. E sabendo disso, é uma observação nas páginas web. Nas páginas web, se você fosse movimentando só com a seta ou só com o objeto de navegação, a tela não vai rolar para acompanhar onde está o foco. Como assim rolar? A maioria das páginas web não consegue ser exibida numa página só. E aí ela vai rolando de baixo para cima, para ir exibindo o restante da página. E você tem... A maioria das páginas vão ser grandes, né? Então elas precisam dessa rolagem. E aí como é que você faz, geralmente funciona, para chegar até o ícone e levar o mouse até lá e conseguir clicar, né? De forma visível. Você usa o Tab, tá bom? Então se você deu, sei lá, 200 setas para baixo e você quer tornar o item visível atual, dá um Tab em cima dele que ele deve se tornar visível. Não é garantido, mas você vai ter mais chance de sucesso, tá bom? Então, os comandos de mouse são basicamente esses. E aí, eu vou navegar aqui até o guia do usuário para dar alguns exemplos aqui de comandos que são diferentes, que você pode, talvez, precisar, mas que no meu uso geralmente não aparecem, mas vale a pena a gente citar. Então vamos lá. NVDA menu. Isso aqui vocês já sabem, né? Ferramentas. Menu do NVDA, Ajuda. ajuda, Guia do usuário. guia do usuário. Desktop lista. Guia do usuário do NVDA 2020. Agora eu vou navegar com 2 até o Índice título. Introdução. item número 5. 4. 5 navegando com o NV. Navegando com o NVDA, depois eu vou com 3. 5.1 objetos. 5.3 navegando com o cursor dos. 5.4 navegação de objetos. 5.5 revendo explorando. 5.6 modos de exploração título nível. 5.7 navegando com o mouse título nível 3. Navegando com o mouse. Você vai ter aqui os comandos de mouse, ó. Aqui com T. Tabela com 7 linhas e. Tem 7. Então vamos ver aqui ó, quais são. Linha 2 clicar com o botão esquerdo do mouse. Clicar com o botão esquerdo. Linha 3 prender o botão esquerdo do mouse. Prender o botão. O que é isso aqui? É quando você mantém o clique de alguma coisa, você prende um ícone para poder arrastá-lo, tá? Eu já passei por isso, por exemplo, no Thunderbird, que eu queria reorganizar as colunas lá de apresentação dos e-mails e consegui fazer por aqui, tá bom? Prendendo o botão esquerdo. Linha 4 clicar com o botão direito do mouse. Clicar com o botão direito, já citamos. Linha 5 prender o botão direito do mouse. Prender o botão direito, nunca precisei, tá bom? Nem quando enxergava. Linha 6 mover o mouse para o objeto de navegação atual. Isso aqui é o que eu falei, né? NVDA barra. Linha 7 navegar para o objeto sob o mouse. Navegar para o objeto sobre o mouse. Então digamos que alguém focou o mouse para você num ícone. E aí você quer que o cursor do sistema vá para lá. Você vai usar esse comando aqui. Eu nunca precisei. Borda da tabela. Navegar Tá para bom? o objeto sob o São mouse. esses. Então você já sabe aqui como consultar os comandos do mouse, tá bom? Então vou retornar aqui lá para a parte de modo de exploração por objetos. 5.7 navegando com o mouse. 5.5 revendo explorando. 5.4 navegação de objetos título nível 3. Navegação de objetos, agora eu vou com T. Tabela com 10. Agora sim, nós vamos ver os outros comandos que aparecem aqui, que podem ser importantes em alguma situação. Linha 2 anunciar o objeto atual. Já vimos. Linha 3 mover para o pai do objeto atual. Já vimos. Linha 4 mover para o objeto anterior. Já vimos. Linha 5 mover para o objeto seguinte. Também. Linha 6 mover para o primeiro objeto filho. Também. Linha 7 mover para o objeto em foco. Mover para o objeto em foco. Isso aqui é, por exemplo, no WhatsApp Web. Você usa como modo de foco, né? Você dá um insert espaço e ele faz aquele som característico e tudo mais. Se você navegou com isso para algum item, ele não vai acompanhar, né, o objeto de navegação. Ele não acompanha.
E aí você pode usar esse comando aqui para levar o objeto de navegação, né? O foco do objeto de navegação para ele, tá bom? Sinceramente, nunca precisei. Linha 8 ativar objeto de navegação atual. Já vimos. Linha 9 mover o foco ou o cursor do sistema para a posição atual da exploração. Essa opção pode ser interessante caso você queira levar o cursor do sistema ou foco para um objeto que você já está focando. Sinceramente, eu prefiro ativar mesmo diretamente, né, sem levar o cursor do sistema. Eu não vejo uma necessidade tão grande assim de usar isso daqui, porque no efeito prático você vai ter o mesmo resultado, tá bom? A última opção, Linha 10 anunciar a localização do cursor de exploração. anunciar a posição do cursor de exploração. Eu também não costumo usar isso aqui. E o cursor de exploração, ele tem mais a ver com a questão da exploração de texto. E a gente pode explicar num vídeo futuro, tá bom? Como continuação dessa série aqui também, tá bom? Então, basicamente, desse conteúdo do NVDA é isso aqui. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil. E estamos à disposição aí para outras explicações a respeito do NVDA, tá bom? Então, um abraço aí do Daniel Damascena e até a próxima.